Estou feliz por nós nos reencontrarmos e estarmos em atividade. Então, como nós estamos aqui falando para dirigentes, né? O objetivo desse nosso quarto ciclo de estudo, nós vamos falar para os dirigentes. Então, eu passei aí 3 anos ou mais falando assim: não se intrometa na vida dos outros. Não entre na vida dos outros. Agora eu vou falar por quê de uma maneira mais clara e mais precisa. Era necessário que educássemos e por que precisamos nos educar. Toda vez, sempre, em qualquer atividade em que nós vamos socorrer, aliviar, até num trabalho de cura, em qualquer coisa que nós vamos fazer, vai sobrar por quê? Pelo seguinte fato: as pessoas doentes, enfermas, obsediadas ou qualquer situação, ela traz consigo uma quantidade de espíritos adversários a ela. Adversário. Então, toda vez que nós prestamos socorro a qualquer médium, a qualquer pessoa, a qualquer criança, a qualquer necessidade, doença, vai sobrar para nós. Então, este sobrar faz com que o médium tenha conhecimento de que vai sobrar. Então, quando nós interferimos num pequeno trabalho, vamos dizer, uma pessoa doente, uma pessoa irritada, uma pessoa desconhecida da nossa família, ela traz com ela os seus obsessores, os seus adversários, os seus contrários. E quando nós, médios, nos intrometemos no sentido daquele obsessor, de lhe fazer ficar triste, infeliz, doente, desequilibrar, deixar com sérias consequências, quando nós nos intrometemos, esses obsessores vão atingir a nós. Param de atingir aquela criatura, param de atingir o obsediado e viram todas as suas baterias para nós. E como que ela vai surgir? Vai surgir pela revolta ao nosso redor. Vai surgir a ingratidão daquelas pessoas que nós assistimos, como um processo natural. A primeira coisa que vai acontecer é aquela pessoa que nós socorremos, quer família ou não, as pessoas se tornam ingratas. Começa a falar mal de nós, começa a falar mal do espiritismo, começa a falar de nós até do fio do cabelo à ponta do pé. Então, toda aquela potencialidade dos seus obsessores faz com que venham e nos ataquem. Então, esse processo de ataque é um processo natural. Vai ocorrer sempre. Então, quando eu falo para o médium, o aprendiz, que não o faça, é para que ele não sofra essa situação antes de estar preparado, organizado, ajustado, com a sua equipe de trabalho, estar com a consciência plena de trabalho. Porque, caso contrário, se for um aprendiz, e ele entrar na vida de uma pessoa, ele acaba deixando de ser espírita. Isso é 2 e 2 são 4. Porque ele vai dizer, depois que eu comecei a ser espírita e comecei a fazer caridade, a minha vida deu tudo errado, deu tudo complicado. Então, quando nós, dirigentes, aprendizes, ou serão, ou estão nessa situação, deve ter toda a sua equipe de guarda. O médium não pode mais relaxar
o sistema de defesa dele. De maneira nenhuma, nem de dia nem de noite. E estar alerta a qualquer invasão das pessoas que nós vamos assistir. Quer que seja um filho, quando nós abrimos um trabalho para socorrer um filho, ele fica revoltado. Pode prestar atenção. Ele se revolta e é capaz de falar para você: você não é nem minha mãe. O obsessor chega e fala: você não é minha mãe, você é isso, você é aquilo. Então, essa é uma revolta natural do obsessor. Mas nós temos maiores agressões quando essa alma que nós queremos socorrer, ela está envolta com os espíritos de uma região umbralina, de uma colônia umbralina, que ela tem um acesso, ela controla, ela cuida, ela vela daquela pessoa. Então, quando nós adentramos esta equipe, umbralina, obsessora, que você quiser dar, adversária, contrária, inimiga, pode chamar do que você quiser. Isso pouco nos importa. O que importa é a atuação do obsessor, dos adversários. Então, toda vez que o médium for atender, a equipe dele tem que estar toda de guarda, de retaguarda. A sua casa, o seu trabalho, a sua vida, por onde ele passar. Porque eles ficarão à espreita. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5 e farão um ataque. Farão um ataque no momento em que você estiver desprevenida. Por essa razão, o médium tem que ser atuante. Sensibilidade, visão, percepção, nos lances mínimos. Nosso protetor fala: vai vir um ataque, vai vir uma guerra. E aí a gente fala: vai ser lá no Vietnã, vai ser lá na Crimélia, vai ser lá não sei aonde. E às vezes essa guerra está muito pertinho. Então é nesse sentido que o dirigente tem que estar com a sua força atuante. Daqui para frente, esse grupo não pode mais estar à reveria. Porque nós viemos com um aprendizado pequeno, bonitinho, só corre espritinho, doentinho, caído, falido, perdido, angustiado, depressivo, toda essa gama. Mas quando nós nos preparamos, então, como dirigentes, nós saímos do núcleo da nossa família. Então, a nossa família é um núcleo fechado, cuidado, protegido. Então, a nossa família já está no sistema de proteção. Que é isso que o médium aprendiz tem que fazer. Ele prepara a sua casa e organiza a sua casa de tal maneira que não passe mais essa vibração na sua casa. Vai passar. Mas ele terá todo o recurso de preparo porque está organizado o seu lar. Aí nós vamos para o centro espírita, que é o segundo lar. No centro espírita, nós vamos encontrar as pessoas mais diversas. As que não gostam de nós, as que os outros que foram lá porque os outros levaram. Ela não aceita o tratamento, ela não quer ser ajudada, ela nem sabe por que ela está ali. Se dependesse dela, ela não iria mais. E aí a família leva com vontade. Tem milhares, 1 bilhão de possibilidades. Aí o que acontece? O espírito adversário daquela pessoa, quer da criança, velho ou adulto, não quer que
aquela pessoa ali, que a família está fazendo um esforço muito grande para ajudá-la. Qual é a ação? Atingir o médium ou o dirigente. O dirigente e o médium. Essa é a técnica de todo adversário do centro espírita. Então, por essa razão, quando nós falamos, não se intrometa, não mexa com a vida dos outros, cuida da sua, faça isso, faça aquilo, não se intrometa, é nesse sentido. Então, agora eu estou falando quais as consequências e como solucionar. Um dirigente, esse trabalho que ele aprendeu na sua casa, nas suas bacias, sistema de defesa, tudo isso montado. A sua casa, que tem todo o Exército, a Marinha, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a ADOF, a Interpol, todo o sistema de índio, de caboclo, de pretos velhos, de hindus, africano, indiano, povo da Europa, da Ásia, América Central, toda essa gama de anjos e arcanjos, mas o grande mestre Jesus forma a nossa equipe de proteção, mas os Exus, que são os agentes de alta proteção. Vou dar um adentro neste momento sobre os Exus. O Exu está vinculado diretamente à moral do médium. A moral do médium. Se você tem uma ética moral cristã, esse espírito de alta envergadura, de proteção de rua, de ataques umbralinos, de ataques perversos, porque ali eles estão para aguentar uma defesa maciça de dardos. Se ele for evangelizado, como você evangelizado, ele fará um trabalho socorrista, tal qual faz um preto velho, um índio, um caboclo, um baiano, seja o que for. Então, essas equipes são divididas em escalas vibratórias. Os anjos superiores, que têm essa escala mais sutis, os espíritos podem mudar. Mas quando adentra essa ordem muito densa, de espíritos altamente revoltados e bravos, que vêm para destruir a família, acabar com o lar, acabar com o teu dinheiro, acabar com tudo. Quando essas almas umbralinas, elas entram para fechar o centro espírita, ou fechar um trabalho, ou fechar a sua casa, ou fechar aquilo que você estiver fazendo, você precisa desta ordem em posição de trabalho. Porque essa ordem está preparada para entrar nessas regiões densas, da densidade perispiritual, higienizar, limpar, restaurar, refazer. Porque aqui no Brasil, nós temos, então, uma informação muito da linha de Umbanda. E fala muito desses Exus e das pombagiras. Mas se você for buscar as orientações orientais, por exemplo, como a China, você vai encontrar lá esses espíritos com outros nomes, que trabalham com essa mesma faixa de trabalho. Os ocultistas também têm essas faixas. Todo conhecimento esotérico, místico, tem essas faixas. Mas a Umbanda é que mais a coloca na posição de trabalho. E nós, como espíritas, trabalhadores, pesquisadores do bem sobre a Terra, sem preconceito, sem faniquito, sem achar que os espíritos são lá dos quintos,
são eles. Aí você vai me falar assim, da onde que eles surgiram, assim? Todos esses espíritos que nós já assistimos, já amparamos, que vêm dessas regiões umbralinas, que vêm desses sítios umbralinos, cidades umbralinas, quando são socorridos e que nós o levamos para as colônias espirituais, em que eles se preparam por anos a fios, não é 2 horinhas, não. Essa equipe que trabalha nessas regiões umbralinas são totalmente diferentes dos sofredores. Porque o sofredor, ele tem seus faniquitos muito sutis. E os espíritos, para o resgate, ou para o seu aprendizado, ou para o seu aprimoramento, eles estudam por quase 10 anos para vir até nós, que é a forma que nós entendemos. Poderia ser outro nome, poderia ser outro nome, mas no Brasil inteiro só entende por esse nome de Exus. E que a doutrina, e Pai João de Aruanda, o chama de agentes, agentes de trabalho. Então, Pai João de Aruanda fala que esses espíritos se preparam anos a fios, conhecem as regiões umbralinas palmo a pau. Então, quem conhece o local, o ambiente e tudo mais, ele consegue adentrar, porque ele consegue levar a sua roupagem perispiritual tal qual ele vivia naquela região. Ele compreende aquele fluido, ele sabe todos os meios de passagem dolorosas e difíceis, conhece essas colônias. Então, quando nós, médiuns, recebemos este tipo de ataque, pode ter certeza que necessariamente nós precisamos desse agente. Cada espírito trabalha dentro do seu poste de conhecimento. É como você chamar um médico para ele podar uma árvore e colocar em cima de um trator. Ele não vai ter a técnica da poda de uma árvore. Cada espírito, ele trabalha de acordo com o conhecimento dele para a sua evolução. Então, isso que nós chamamos de índios, eles também se ocupam nesse trabalho de grande resgate. Os caboclos, os índios, os baianos, os hindus, todo mundo trabalha. Todas as almas trabalham. Desde o mineral, vegetal, animal e o homem, tudo trabalha. Porque o trabalho é a evolução do ser. O que nos atrapalha são os preconceitos. Mas quando nós estudamos Kardec com profundidade, não aquele que pega o livro assim, vai falar, eu já li. Não. Estou falando daquele que estuda. Você vai encontrar na orientação kardeciana que você deve estudar todas as religiões, todas as filosofias, todas as condições sociais. Kardec lá coloca, nada pode ficar sem estudo, nada pode ficar sem pesquisa. Então, quando o médium estuda, cai o preconceito. Nós temos 2 grandes religiões que trabalham com os espíritos tecnicamente.
que é a Umbanda, o Candomblé, e hoje nós temos os crentes ou evangélicos que têm também essa grande força da manifestação dos espíritos. A doutrina espírita, ela não é uma religião, mas uma filosofia de crescimento e aprimoramento. Então, todo e qualquer espírito que vem até nós, ele deve ser esclarecido e orientado. Então, nós, num centro espírita, podemos ser atingidos por qualquer ordem. Pode vir espíritos de uma ordem de candomblé, da Umbanda, qualquer ordens místicas, esotéricas, ocultista, né? Espírita, porque os espíritas não são muito bonzinhos, não são muito santos, não. A hora que eles estão com a pá virada, eles também são bem ruizinhos, tá? Então não fica, ai, porque espírita é bonzinho. Não, vai ver se ele é bom mesmo, tá? Porque falar que é espírita é uma coisa. Agora, ser espírita fica muito longe da realidade. As pessoas que analisam com profundidade, não é para ficar revoltada, não é para ficar brava, não é para dar chilique, nem subir nos tamancos, nada. Porque qualquer ordem religiosa, nós temos a imperfeição. Qualquer ordem religiosa. Qualquer pessoa que ela está só com verniz, ela pode ser má e perversa. Então, não adianta você reclamar. Ah, é porque está nessa, naquela religião espírita. Se for um espírita, é muito melhor. Limpa, higieniza e manda ele estudar nas escolas espirituais. Como nós devemos fazer para todos aqueles que adentrarem a nossa divisa espiritual. O que é a nossa divisa? A nossa divisa pode ser a minha casa. A minha divisa pode ser a minha propriedade, o meu terreno, o meu local. Esse espaço físico espiritual é a mente do médium. É o espaço físico do médium. Se o médium quiser 100 metros, ele tem um círculo de 100 metros. Então, ele avisa a equipe de trabalho dele que nós estamos nesse círculo de 100 metros. Se for 1 quilômetro, a área de atividade dele é 1 quilômetro. Cada médium, essa expansão de atividade do médium é dele, é específica dele. Mas o seu lar é o ponto de socorro. Então, o médium pode ir para o centro espírita, por mais que exista ataque daqui e dali dos espíritas, de quem quer que seja, do obsessor. O médium tem que trabalhar, mas a sua casa é o seu local de repouso, é o seu local de paz, é o seu local de harmonia. Então, ele tem que chegar em casa, ele tem que dormir tranquilo, repousar, refazer para começar no dia seguinte. Porque nós que trabalhamos no centro espírita depende do dia. Tem dia que a casa espírita está do avesso. Parece que todos os espíritos resolveram ir para lá ou todo mundo mandou os espíritos para lá. Eu não sei, mas que você chega lá e está um fuzuê, tá. E aí o que acontece? O médium tem que sair da casa dele. Presta atenção no que eu estou falando. Todos vocês têm que sair da sua casa para o centro espírita com a montagem de alta precisão da equipe de trabalho. Alta precisão. Você não pode sair da sua casa e ir para o centro espírita se refestelando.
Aí chega lá, você entra, bela e formosa, conversando até com as paredes. Aí o que que acontece? Aqueles espíritos adversários estão tudo em prontidão. Então, o médium, antes de sair da casa dele, o dirigente está montado o trabalho dele. O dirigente que vai trabalhar no sábado, ele já monta na sexta-feira de noite. Já pede à sua equipe de trabalho que ela esteja de tal hora. Por isso que existe horário para nós espírita. Que nós falamos, ó, voltar no centro espírita às 7, às 8, às 10. O horário está designado para essa equipe, está lá. Então, ele vai proteger o local, o ambiente, o trabalho, a evangelização infantil, a palestra, o que for você vai fazer. É essa a estrutura do médium. O médium não pode ir lá para o centro espírita achando que é o dirigente que tem que manter a defesa dele. Não, não é o dirigente. Somos nós. Mas se você for o dirigente, a maioria, 80% dos espíritas vão tudo de alegre. Porque a maioria acredita que ele vai no centro espírita e os espíritos são nossos. Como se chegasse lá e toma que os espíritos é dos espíritas. Não é meu esses espíritos, eu vim aqui trazer para você e você resolve ele. É assim que as pessoas pensam. E não é bem assim. Porque nós não vamos poder solucionar a experiência de nenhuma pessoa. Qual é a experiência? Ela vê os espíritos, ela sente os espíritos, ela vê a perturbação na casa dela, ela chega lá e desatarracha todos os seus problemas. Quer dizer, ela sabe o que está acontecendo na casa dela. Mas o que ela precisa fazer? Desenvolver esse potencial. Porque ela vê, ela enxerga, ela sabe. E quem pode cuidar dela? Só a equipe particular dela. Então, o que nós precisamos entender? Nós não vamos poder curar as pessoas que estão no centro. Nós vamos aliviar o problema delas. Porque, na realidade, todos nós, eu e todos nós que estamos aqui, já matamos, já roubamos, já estrupiamos, já fizemos aborto, cortamos pescoço, fizemos guerra, destruímos castelos, as plantas. Nós somos um trem no nosso passado. E aí? Aí acha que vai chegar no centro espírita e vai largar tudo isso para nós, como se nós fosse dono da solução. Então é só parar um minutinho e pensar. Se os anjos, os arcanjos, Maria Santíssima, Jesus, Kardec, não podem solucionar a vida particular e íntima das criaturas, porque só ele pode. Por quê? Porque Deus assim o quer. Dá a ele a inteligência, a capacidade, seus protetores, conhecimento, para que ele, nesta encarnação, saia daqui bem melhor do que entrou. Nós devemos, sim, trabalhar no centro espírita, mas a sua casa, ela não pode ser violada. Quando o médium não proteger a sua casa e der uma invasão técnica dos adversários da doutrina, adversário do centro, adversário da evangelização, adversário da doutrinação,
A nossa casa vira uma polvorosa. Ninguém mais quer rezar, ninguém quer ir no centro, ninguém mais acredita na doutrina. Todo mundo fica bravo conosco. É uma festa. Aí o médium começa tudo de novo. É, vapt-vupt, é agora. E vamos que vamos segurar todos esses espíritos, vamos dar um jeito e pum, todo mundo nas escolas. Na minha casa não é lugar. Então, o médium tendo este conhecimento técnico, ele se protege, protege a casa e protege a família. Nós observamos, a maioria dos médiuns dizem: nossa, depois que eu se tornei espírita, minha casa está do lado do avesso. Aí vem as pessoas, pois é, nós somos espírita, é assim mesmo, né? A casa, esses fluidos, ai, é o karma. Kardec fala que não existe o karma. Você que é a solução. É inteligência, é capacidade para solucionar. É evolução da alma. Não é para você ficar sofrendo e nem perdendo, e nem você tem que resolver o seu problema. É isso que é espiritismo. Espiritismo não é aqui para você ficar sofrendo e nem ficar de castigo e nem ficar naquilo que chama karma. O karma e o castigo são das religiões orientais, que a pessoa tem um karma, avô, tem que ficar daquele jeito. O Espiritismo vem dizer para você que você é um filho de Deus, tem que ficar inteligente, tem que solucionar os seus problemas que não foram solucionados na vida passada. Só isso. Os filhos que você não educou, seus parentes mal criados, que agora estão todos em casa, é que você tem que solucionar. E aí nos coloca. O que é que nós devemos ser? Humildes, bondosos, e que nós não podemos ser egoístas. Eu não posso ser egoísta. Por quê? Porque eu estudo cedo, de tarde, de noite, aprendo. E se eu pegar este conhecimento e guardar para mim, eu serei uma pessoa egoísta. É isso que é egoísmo. Egoísmo é o conhecimento que você não dá para os outros. É isso. É isso que nós temos que compreender na visão correta doutrinária a vida espiritual. Então, eu espero que nós temos até o fim do ano para nós falarmos sobre dirigentes. Podem fazer as suas perguntas, se não entenderam, pergunte, deixe a pergunta, põe aqui embaixo, que eu vou responder na medida do possível. Eu gosto de estudar, mas a maioria do meu ensino são pesquisas, são observação, são análise do meu cotidiano, da minha vida, do que eu encontrei nesses 40 anos de espiritismo. É isso. E é isso que vocês serão no futuro. Só que eu estou aqui falando para tropeçar menos, cair menos, ter menos dificuldade, que eu tive muita. Eu comi o pão que o diabo amassou para mim aprender. Mas eu estou aqui para dizer aonde está a maior dificuldade. Jesus nos abençoe, nos ilumina e nos fortalece. Boa noite. Então vamos orar, vamos trabalhar. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, aqui nós estamos, Senhor, na súplica maior, para curar as nossas dores,
balsamizar as nossas feridas, curar as nossas enfermidades, buscar, Senhor, a perfeição. E nós te rogamos, Pai amado, pelas energias solares dos espíritos superiores, pelas energias lunares, dos espíritos moradores da lua, das estrelas, das megas constelações. Nós te rogamos, Pai amado, que a partícula do seu amor venha até nós, que abra, Senhor, um novo destino. Dai-me a inteligência, dai-me a capacidade, dai-me, Senhor, a honra para crescer e produzir. E de alma enternecida, nós rogamos neste momento, através do grande Mestre Jesus, templo onipotente, se abra. Abra, Senhor, esse facho de luz. Abra, Senhor, a esperança. Venha a luz da caridade, da bondade, da misericórdia, e recaia sobre o nosso lar, recaia sobre a nossa família, para que todos possam crescer e prosperar, Senhor. E neste momento, nós rogamos aos anjos e aos arcanjos, aos consoladores, evoca os espíritos que você confia. Evoca todos os espíritos trabalhadores da sua falange. Evoca o exército. Evoca a marinha. Evoque a aeronáutica, a polícia militar, a polícia civil. Adolfe a Interpol. Evoque toda uma ordem justiceira. Todos os espíritos que trabalham com a ordem, a disciplina, que venham te proteger e cuidar do teu lar. Evoque todos os seus trabalhadores. Peça à sua equipe de trabalho que abra neste momento para você a bacia das almas, a consolação, a regeneração, a lama astral, as bacias específicas para os espíritos adversários da mediunidade, adversários da sua casa, da sua família, adversários religiosos, adversários da doutrina espírita. Nós precisamos amparar os adversários, porque essas vibrações são densas, pesadas, podem se cristalizar, virar pedra, cristais, criam muros, fecham, neutralizam e impedem. Então, peça à sua equipe de trabalho que abra a bacia para os adversários. Todos aqueles que agem contra você, agem contra a sua família. Peça neste momento que também abra as bacias religiosas, todas as bacias no sentido de socorrer os católicos, os crentes, os evangélicos, os místicos, os esotéricos, budistas, ocultistas,
seja ele qual for que a sua família te envolve, ou que venha ao centro espírita. As pessoas que trazem esses espíritos até o centro, espíritos vinculados à magia negra, à feitiçaria, aos vodus. Então, a pessoa vem ao centro trazendo esta gama de espíritos e que, para socorrê-la e aliviar o seu processo de evolução, nós podemos colocar todos eles nas nossas bacias de transição, nossos locais de transição, nossos laboratórios de mudança fluídica, para que mude, para que transforme, para que possam ser socorridos. E neste momento em que você abriu este local, eu estou falando neste momento para o dirigente familiar e para o dirigente da casa espírita, ou de uma palestra ou de qualquer trabalho. Neste momento, eu rogo, Senhor, pelo meu trabalho espiritual. Peço à minha equipe de trabalho que vai recolhendo todos os espíritos, todos eles, os doentes, os cansados, aflitos, perdidos, todos aqueles, Senhor, que estão atordoados, que estão com a pressão alta, que estão com dores, que estão com angústia, que estão com medo da morte, que estão apavorados e angustiados por aqueles, Senhor, que ainda não compreenderam a vida após a morte. Rogo a minha equipe de trabalho que vai levando todos eles para a bacia. Então, o médium observa, quer no centro, quer na sua casa, a ação dos espíritos. O que é que eles te causam dano? Qual é o problema que eles trazem para você? Como te pressionam? Como agem na sua vida? Agem na vida do centro espírita. Se lá as pessoas brigam, existe discórdia, desuniões, desafeto. Puxe todos esses espíritos que rondam o centro espírita, que fala mal um do outro, que toda hora passa mais tempo cuidando da vida dos espíritas do que de si mesmo. Recolhe toda essa gama de desocupados, vazios e inúteis. Peça o socorro para os médios que precisam ao centro espírita, para aqueles que precisam desenvolver a sua mediunidade. Peça ao anjo guardião, peça ao espírito protetor, ao guardião da casa, ao guardião da doutrina, que os médiuns que precisam deste trabalho, que sejam fortes, corajosos, dinâmicos, vencedores, construtores de um mundo melhor. Peça que aqueles que vêm em busca da mediunidade em desequilíbrio, da dor ou do sofrimento, que possam os espíritos benfeitores auxiliá-los para conduzi-los de maneira mais forte e dinâmica. Essas equipes do centro
que auxilia as pessoas a estudarem, que vem os mestres, os professores, os instrutores da mediunidade, essa equipe de limpeza da casa espírita, como a sua casa, que tire o fluido de irritação, o fluido nervoso, o fluido bravo, o fluido de faniquito, vai retirando aquilo que você sente pela fala das criaturas, pelos seus pedidos, pela mágoa, pela tristeza, pela depressão. Vai pedindo para recolher todos os espíritos depressivos, angustiados. Movimente a sua falange com 12.000 espíritos, com 500.000 espíritos, e vai recolhendo os depressivos, angustiados, desequilibrados, nervosos, todos os espíritos que não gostam do centro, que não quer ser médium, que já foram falidos em reencarnações passadas, vai puxando esses fluidos e vai queimando. Queime, queime a 1.000 graus, queime a 10.000 graus Celsius, queime a 50.000 graus Celsius. Faça uma limpeza dinâmica no centro espírita. Marque a divisa. Faça um círculo. E fala para os seus protetores queimar toda essa irradiação contrária, toda essa ação inimiga. Vai limpando, esterilizando, queimando. Vai levando esses espíritos para as bacias, para os nossos laboratórios, para que vai limpando o perispírito deles, que vai tirando esse mal-estar, abrindo seus olhos à luz, limpando a aura espiritual de todos os espíritos. Peçam acordar, um despertar. Vai pedindo aos protetores e à equipe de trabalho que vão te auxiliando a desintegração, desintoxicação, a limpeza fluídica da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Vai limpando os espíritos. Não importa a quantidade, mas a sua concentração, quer na sua casa, quer no seu trabalho familiar, quer no seu evangelho no lar, quer em qualquer atividade, quer na evangelização infantil, quer nas aulas de estudo. É preciso socorrer, é preciso amparar. Então, leve todos esses espíritos para as bacias, de acordo com as suas necessidades vibratórias, forma pensamento. Traga as águas, lave o centro, lave a sua casa, lave seu núcleo de trabalho, limpe tudo isso, vai limpando totalmente
vai trazendo as águas doces, calmantes, relaxantes, pacificadores. Coloque muito mel, muito açúcar. Traga os fluidos das flores, das ervas medicinais. Vai acalentando o centro, vai acalmando o núcleo de trabalho. Limpe as cadeiras, limpe a mesa, limpe os banheiros, limpe ao redor do centro. Peça aos espíritos que retire tudo, que deixe o centro limpinho, organizado, arrumadinho, tudo em ordem. Peça agora aos espíritos que levante a barreira de proteção. Ponha no centro espírita a bolha de proteção. Faça uma bolha de proteção para que esse excesso de vibrações não adentre a casa espírita. Quem cria a proteção é o dirigente, é a diretoria, são os colaboradores, trabalhadores da casa espírita. Então, deixe a casa totalmente limpa, organizada, prontinha para a nova reunião. Peça aos guardiões, ao Exército, à Marinha, à Polícia Militar Civil, que faça a ronda no centro, que proteja, que os guardiões protejam, que os agentes protejam, para que a casa espírita não seja invadida. Para que quando as pessoas ali adentrarem, passem por essa barreira fluídica. Lembra que eles ficarão do lado de fora. E você terá que socorrer posteriormente todo esse excesso do lado de fora do centro e da sua casa. Porque se ele não pode entrar, ele fica lá. Então, você evoca a sua equipe. Quer os índios, caboclos, os baianos, seja a equipe mongol, seja a equipe tupinambá, seja a equipe dos Sete Encruzilhadas, dos romanos, de toda e qualquer equipe de trabalho. Cada médium tem a sua equipe de trabalho. Peça que faça uma ronda e que no término do trabalho da casa espírita sejam também socorridos essa segunda falange que está na casa espírita, do lado de fora, mas precisa ser socorrido. Como também na nossa casa, precisa ser socorrido. Então, organize o centro, organize a sua casa, para que toda a sua equipe de trabalho esteja trabalhando. Quer os espíritos do fogo, da água, da terra, do ar, os espíritos atmosféricos, os espíritos das flores, dos remédios, do reino animal, todos trabalham do reino humano.
todo mundo trabalhando. E neste momento de alma enternecida, nós te rogamos neste momento permissão para levar todos os espíritos para as nossas escolas espirituais no Atlântico e no Pacífico. E neste momento eu rogo a Poseidon, capitão dos sete mares, que recolha todos os espíritos que estão prontos, aptos, Senhor, para adentrarem as nossas colônias. Peço neste momento à mãe menininha, a Pai João, a toda essa equipe que leve todos os espíritos, todo esse povo, todos os médiuns caídos, inimigos, adversários, para as colônias, que está na hora de estudar, aprender e evangelizar-se. Peço para recolher todas as religiões que vieram, Senhor, até nós, que sejam levados para as suas colônias, para o aprendizado e o aprimoramento. Peço à equipe de Kardec, Bezerra, Eurípides, toda essa gama espiritual, que recolha, Senhor, os espíritas. Recolha, Senhor, esses médiuns falidos, perdidos, dirigentes, trabalhadores da última hora, com a responsabilidade atual, que sejam levados, Senhor, para as colônias, para estudarem e se prepararem, para retornarem à terra com dignidade e honra, com conhecimento, cumprir as suas missões e as suas tarefas, desde as grandes até as pequenas, Senhor. E nós te pedimos neste momento permissão para encerrar todas as nossas atividades desta noite. Obrigado, Senhor. E eu peço, o templo onipotente se feche todos os nossos trabalhos. Evocai o vosso anjo guardião. Pedi toda a proteção e o amparo. Pedi instruções e orientações para caminhar com segurança. Obrigado, Senhor. Obrigado a todas as nossas equipes de trabalho, para que possamos crescer e nos melhorarmos, agora e sempre. Que assim seja.